Fala galera, esse é o primeiro programa da Associação Médica Espírita de Osasco, ou seja, a partir de hoje a AME Osasco tem um canal específico para você. E o que nós vamos trazer aqui nesse canal? Entrevistas de todos os tipos, bate-papo muito animado, com muito conteúdo e, claro, sempre relacionando aquilo que a Associação Médica Espírita de Osasco realiza com aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então você está mais que convidado a dar o seu like, comentar, compartilhar, curtir, falar o que você quiser e, claro, deixar aí as suas dúvidas. E a partir de hoje, o que nós vamos precisar muito que você faça? Qual o tema que você gostaria de ouvir que esse timaço aqui falasse? Sobre o quê? Depressão, suicídio, espiritismo, alegria, casamento, felicidade, o que você quiser que fale, deixa para nós o seu comentário e, claro, aproveita o link aqui embaixo, o e-mail e participe desse canal. E para nós entendermos um pouco como que funciona esse canal, Adriano, o que vai acontecer, nós temos aqui a felicidade de ter a Emily Munhoz, que é a vice-presidente da Associação Médica Espírita de Osasco e também médica psiquiatra, o Alan Della Bella, que é psicólogo e tesoureiro da Associação Médica Espírita de Osasco, e o Alejandro Vera, que é médico psiquiatra, presidente da Associação Médica Espírita de Osasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Osasco, AME Brasil. Muito bem. Turminha, quais são os temas que você gostaria de ouvir? Para vocês entenderem um pouco, nós vamos começar nessa abertura, dando aí um panorama geral do que é a AME. Mas primeiro, Alan, Alejandro e Emily, sejam bem-vindos. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Legal estar aqui, vamos lá, quero vocês com a gente. Oi, Adriano, uma alegria, cara. Começar esse novo projeto, da gente poder levar um material com bastante conteúdo para as pessoas, dentro de uma linguagem simples, mas aprofundada, fazendo essa aliança da ciência, da saúde e da espiritualidade. E eu, Adriano Marques, vocês vão conhecer ao longo do tempo, mas na verdade aqui eu só tô porque tinha 4 cadeiras para alguém sentar aqui nessa, então a gente veio para completar o quadro. Mas Alejandro, Alan e Emily, o que é a AME? Ou o que é a Associação Médica Espírita? A Associação Médico Espírita, ela tem como função basilar principal, né, justamente isso que eu disse, de nós podermos aliar aspectos científicos com a saúde, obviamente, que é nossa linha de frente, e a espiritualidade, em específico sempre com o olhar espírita. Neste ano de 2018, nós estamos aí comemorando 50 anos da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é a primeira associação fundada no dia 30 de março de 1968. Então, não só dessa associação, mas do movimento médico espírita, que só foi crescendo nesses últimos 50 anos. Alejandro, quando nós falamos em AME, Associação Médica Espírita, quem foi que começou? Quem teve essa ideia do porquê uma associação médica espírita? O que acontece? Da onde vem essa ideia? Então, ela nasce, como disse, naqueles anos 60, com um grupo de médicos que tinham, desde já, esse ideal de trazer o olhar espírita para as questões da saúde, dessa aliança com a ciência. Muitos desses colegas hoje desencarnados, a maioria, né, aliás, mas que na época, recebendo as bênçãos de Dr. Bezerra de Menezes, de Batuíra, através do intermédio de Chico Xavier e de Espartaco Guilhardi, dois grandes médiuns, obviamente o Chico muito conhecido, mas que já ia levando essas informações para aqueles nossos colegas da época, para que pudesse ser formada uma associação médico-espírita e lançadas sementes aí dessa aliança. Como disse, a partir daquele instante foi criada uma primeira diretoria, das quais nós temos pessoas que são conhecidas de nosso meio espírita, doutora Arilex, doutora Maria Júlia Pietro Pérez, que daquele grupo é a única que está encarnada até os dias de hoje, doutor Luiz Monteiro de Barros, pessoas que também estavam vinculadas à Federação Espírita do Estado de São Paulo, e, entre outros, e doutora Marlene Nobre, que é uma figura de extrema importância para todos nós, conviveu conosco até 2015 e que liderou esse movimento, lidera ainda na espiritualidade, sem dúvida nenhuma, trazendo aí mais adiante a formação da Associação Médico Espírita do Brasil, nos anos 90 e 95, e posteriormente a Associação Médico Espírita Internacional.
Certo. Qual é a atuação da AME Brasil hoje? Em que momento ela atua? Como as pessoas que estão nos assistindo agora, Alejandro, podem participar? Ah, gostei, estou assistindo, gostei do programa, gostei do canal, mas eu estou em outra cidade. Como que eu posso participar? De que maneira que eu posso... Não sei se cabe essa pergunta, né, essa palavra, Leandro, mas como que eu posso usufruir dos trabalhos da AME? Como é que funciona isso? A AME Brasil, ela congrega as quase 70 associações hoje que nós temos só no Brasil, sem contar as do exterior, e as associações estão distribuídas de norte a sul. Certo. Mais concentradas, obviamente, no estado de São Paulo, mas nós temos em Alagoas, enfim, temos na região centro-oeste, temos em Pernambuco, aí voltando para o Nordeste, a região Sul, diversas associações. Sim. Associação, obviamente, aberta para os médicos, mas não só. É uma associação voltada para o profissional de saúde de uma forma geral, que simpatiza com a proposta da Associação Médico Espírita, que simpatiza com as questões da espiritualidade e entende a importância dessa aliança. Então, não estamos fechados só para os médicos. Temos aqui um psicólogo, né? Faz parte aí de nossa convivência, está conosco, faz parte da nossa diretoria e muito atuante. Então, temos diversos profissionais da área de saúde e profissionais que não são da área da saúde, como você, nosso querido Adriano Marques, e que hoje faz parte também da AME, nos auxiliando nesse projeto. Muito bem. Pessoal, esse projeto da AME Osasco surge exatamente, vou pedir para o Alejandro, para a Emily e para ela comentar, dessa necessidade que nós temos hoje de divulgar, de mostrar. E eu acho que, se o Alejandro permitir, quando o Alejandro fez o convite, acho que o ponto principal foi, né, o pensamento era, vocês produzem muito, então nós precisamos levar isso, né? Então tudo que é produzido. Claro que ao longo do tempo aqui no canal, vocês vão acompanhar a entrevista, vamos ver se a gente consegue trazer, né, a doutora Júlia, enfim, quem dos primórdios, quem tiver ainda, né, para vocês conhecerem um pouco mais, mas a ideia é que vocês possam entender um pouco do que é a AME Osasco. Então, essa breve introdução sobre a AME Brasil é só para dar um panorama geral e, claro, agradecer aqueles, né, Alejandro, Ala e Emily, que foram os precursores aí. Nós estamos aqui hoje por conta dessa turma aí da década de 60. Se bem que nós estamos na década quase de 90, nascemos, né, Emily? Então, mas queremos agradecer essa turminha que veio antes. Mas, Alejandro, então, Alan, Emily e você, como que surge a AME Osasco e o que é a AME Osasco na prática, então? Vamos lá. A AME Osasco surge em 2015, somos crianças ainda, quase bebês. Tá vendo, Emily? Tá vendo? No dia 21 de março de 2015, 3 anos de existência, e justamente com o intuito de poder seguir, sem dúvida, as diretrizes do movimento médico espírita e congregando amigos queridos aí que hoje somam forças para que a gente possa levar adiante na cidade de Osasco e região temas referentes à ciência, saúde e espiritualidade. Além, obviamente, dos projetos existentes de parceria entre a associação e a Casa Espírita, que são tão importantes para que a gente possa lançar mão aí das terapêuticas, chamadas terapêuticas complementares espíritas, para que, quem sabe, em algum momento lá no futuro, a gente consiga também fazer isso em nossos consultórios, nossos ambientes de trabalho, passe, água fluidificada, sempre fundamentado nos aspectos científicos. Sim. Emily, quer comentar alguma coisa? Então, começamos a AME Osasco, né? Nós somos os fundadores e, enfim, é um prazer imenso poder participar. Eu acho que é muito interessante, né? Eu conheço o movimento da AME desde 2003, né? Desde jovenzinha. Já ia aos Mednespes e tudo, né? E é interessante quando algo toca o nosso coração dessa forma, né? Quando eu conheci, eu já sabia que enfim, a Associação Médico Espírita faria parte do meu caminho de uma maneira muito importante. Aquela paixão à primeira vista que não acaba, né? Sim. Não é uma paixão gás. Enfim, então, hoje para mim é a concretização de um objetivo, de um sonho. Alan? Um prazer imenso estar na associação. O convite veio pelo Alejandro. Como a maioria dos espíritas, eu tinha um conhecimento muito pequeno sobre o que era a Associação Médico Espírita e um conhecimento às vezes até enviesado, apesar de participar de congressos, apesar de ser profissional da saúde e militante da doutrina espírita há mais tempo.
foi o Alejandro que explicou melhor e que nos apresentou essa proposta da associação, que eu aceitei de imediato, com muita alegria. Nós nos conhecemos no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é um programa da Estratégia de Saúde da Família, um programa de saúde pública, e começamos a trabalhar junto. E ele, quando descobriu que eu era de Osasco, falou das suas ideias nos idos anos 2013, de fundar uma associação em Osasco. Eu achei aquela ideia muito interessante. E desde então, o Alejandro vem colocando calor nisso e, como ele disse, nós fundamos em março de 2015 e para mim é uma alegria, um aprendizado, um prazer, uma honra fazer parte desse grupo e poder ampliar ainda mais os meus recursos pessoais de enfrentamento da vida. Sim. Alan, Emily e Alejandro, existe uma casa espírita por trás desse projeto? Né? É só uma gravação? Queria que vocês comentassem um pouquinho, até agradecer, não só Gilda e a todos que estão aí no suporte para nós. Como que as pessoas podem entender essa questão da parte da espiritualidade, no sentido do Centro Espírita, por trás desse projeto da AME? Sim, sem dúvida. A Casa Espírita é fundamental para que nós possamos levar adiante esse projeto. Durante muito tempo estive vinculado à Associação Médico Espírita de São Paulo, morando em São Paulo inclusive, mas os meus vínculos de criança são na Casa Espírita em Osasco. Vínculos aí há mais de 20 anos. E aí foram abertas as portas para que a gente pudesse pensar em trazer esse trabalho para Osasco. Certo. A partir disso, obviamente, a gente acabou fundando a AME e tendo todo o suporte espiritual do Grupo Assistencial Espírita Ismael, que fica em Osasco. Que fica em Osasco, no bairro do Jardim da Abril, e que a Gilda é a nossa presidente hoje e também faz parte e compõe a nossa diretoria. Sim. Nos dá todo o apoio, então tem um vínculo muito bacana, muito saudável, sabendo diferenciar as atividades da Casa Espírita, sabendo diferenciar as atividades da Associação Médico Espírita e, ao mesmo tempo, construindo parcerias para que nós possamos levar ao público, além do nosso conteúdo, de nossas informações, do nosso conhecimento, outros projetos que a gente vai estar comentando, de apoio, de acolhimento, do uso da terapêutica complementar espírita. Uma coisa interessante também que vocês vão perceber ao longo dos programas aqui no canal da AME, em especial em relação ao conteúdo, eu queria que vocês três comentassem e falassem também da questão do que vai ser produzido de curso, né? Ou seja, ao longo do ano de 2018, a AME Osasco vai propor, tem a ideia, tem um planejamento de cursos. Queria que vocês falassem um pouco desse conteúdo para que as pessoas cada vez mais possam, né, ter acesso a vocês e aquilo que é produzido pela AME Osasco. Então, nesse ano de 2018, vai haver um curso onde abordaremos temas do livro Saúde Integral. E esse curso acontecerá na Casa Espírita Ismael, às 19 horas, uma vez por mês, mais ou menos. E o mais importante é que vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. Né? Então, todos os anos a gente tem proporcionado esses cursos e esse ano será sobre esse assunto. Essa obra, inclusive, que a Emily nos trouxe, de saúde integral, é uma obra que foi construída ao longo do ano de 2015 de um dos Medinespes, que são os congressos nacionais, os congressos aí promovidos pela Associação Médico Espírita do Brasil. Tem diversos autores e aí nós escolhemos essa obra, porque ela é bem heterogênea, bem ampla, assuntos muito interessantes. E aí, como disse a Emily, todas as aulas serão filmadas e serão disponibilizadas no nosso canal. Não haverá transmissão ao vivo, mas que o público pode aí acompanhar, se inscrever, ou presencialmente, às quartas-feiras. E aí eles podem entrar em nosso site e ter contato com o calendário. Muito bem. Pessoal, tudo isso que nós estamos comentando aqui, no site da AME Osasco, enfim, aqui no canal, sempre vai ter informação para que vocês possam acompanhar, enfim, compartilhar isso. O Alejandro fez um comentário muito importante para vocês nesse momento. Esse é o primeiro programa da AME Osasco, então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, mas se inscreva aqui no canal, divulgue, peça para que as pessoas tenham acesso, para que a gente possa levar esse conteúdo cada vez em mais lugares. E a Emily falou uma coisa muito legal, a ideia, pelo menos o projeto, aquilo que está no projeto,
é que durante os Mednespes, não só esse ano, mas os próximos que vier, nós possamos fazer o programa ao vivo, direto de lá também, com transmissão, com gravações. Então a ideia é que a gente possa mostrar bem o que acontece no Mednesp para você que acompanha aqui. Então não deixe de se inscrever, peça para que as pessoas se inscrevam. Quanto mais tiver inscritos, melhor nós vamos melhorando isso. Alejandro, Alan e Emily, acho que é interessante nós lembrarmos, né? É interessante, quando nós começamos a gravar, isso começou no ano de 2017, nós vamos vendo o seguinte: muitas pessoas vão se aproximando, outras ainda vão chegar. A gente não pode deixar aqui de agradecer a Rita, que também fez parte num momento muito importante conosco, ao Sérgio Brandão, né, que participa conosco também e vai estar conosco nos próximos programas, além de todos os outros. E aí dá um recado seguinte: para você que está nos assistindo no Sul, Edson e companhia, os próximos serão vocês. Então já vai preparando o coração aí, né, Alejandro? Muitos do Brasil inteiro a gente vai chamar para sentar aqui e bater um papo. Com certeza. O intuito é que, além de nós 4 aqui, discutindo diversos temas, que a gente possa entrar em contato com os nossos amigos do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, e discutir diversos temas, das especialidades também das quais eles fazem parte, temas muito específicos, e que eles têm muito mais propriedade, por vezes, do que a gente, de poder discutir esses assuntos à luz do Espiritismo. Certo. Alan, aproveitar esse primeiro programa, essa abertura, essa questão psicológica, todo mundo hoje está nesse turbilhão, correria e tal, parte psicológica tem afetado? O Brasil nessa crise que está, todo mundo parece que está tranquilo, eu acho que é uma profissão que está muito fora, não está sendo muito usada, Alejandro. Como é que está isso aí? Que crise, Adriano. Que crise, que né? crise nós estamos. Está de 2018, não esqueça isso. De fato, brincadeiras à parte, a gente sabe dos grandes problemas sociais que o nosso país atravessa, essa crise constante que nós vimos superando, apesar de trazer um poder de aquisição, de resignação, de vitória, de conquista muito grande, deixa brechas, lacunas importantes na saúde mental de todos nós. E, sem dúvida nenhuma, a psicologia, a psiquiatria, a área de saúde mental, de uma forma geral, tem sido muito acionada nesse momento grave de transição que nós estamos passando. Graças a Deus, a gente tem conseguido ampliar um pouco mais a atenção nesse quesito. Estamos aí com a nossa associação sendo abraçada pela nossa querida cidade de Osasco, nos seus mais de 60 centros espíritas, e podendo levar um pouquinho mais de contribuição, de congregação cristã e espiritual, dentro disso que é a nossa proposta, ampliando ainda mais os recursos que já existem no Centro Espírita. Alejandro e Emily, agora é uma pergunta que eu treinei a semana inteira para fazer para vocês. Eu, particularmente, tenho medo de psiquiatra. Alejandro Vera, médico psiquiatra, Emily. Quando a gente procura, tá com algum probleminha, seja com depressão, tristeza, tal, euforia demais, olha, procura um psiquiatra. O que vem na minha mente, falou, será que eu tô maluco? Queria começar nessa abertura aqui, que vocês falassem um pouco disso, porque a AME Osasco tem, né, não só vocês como médico psiquiatra, como psicólogo, como outras especialidades, a Lilian também, a gente precisa agradecer, que vai estar conosco em outros programas, mas como que é entender essa questão dessa aproximação da AME Osasco com uma casa espírita atendendo essas pessoas, mas na área da psiquiatria? Esse preconceito precisa acabar, Leandro? Como entender essa questão aí de que médico psiquiatra só cuida de louco? Se eu colocar algumas questões importantes, antes da gente entrar na loucura, mas a nossa instituição ela é essencialmente voltada para as questões da saúde mental. Embora tenhamos 2 psiquiatras aqui, temos o Alan psicólogo, o Sérgio, que estará conosco em algum outro momento, cardiologista, mas abraça as questões da saúde mental, a própria Lilian, enfim. Esse grupo ele tem um gosto pelas questões da saúde mental, estuda, aprofunda, e essa é uma marca de nossa instituição. Não foi proposital, as coisas foram ocorrendo dessa maneira, né? Eu estou começando a perceber, por isso que eu estou sentado aqui. Eu já entendi. Pode ser. Nada por acaso. Já está respondendo a sua Nada pergunta. por acaso. Sairei medicado hoje daqui, pessoal. E é importante esclarecer que na casa espírita não fazemos tratamento médico. Isso é fundamental. Não fazemos nenhum tipo de tratamento psiquiátrico, enfim, ou psicológico. Depois a gente vai estar conversando sobre isso. A própria Emily pode trazer um pouquinho de nossa parceria com a casa espírita, mas pode ficar até para o próximo bloco. Mas não fazemos esse tipo de atendimento. A questão abrimos mão de nossos aventais
e levarmos um pouco da espiritualidade, um pouco daquilo que conhecemos, obviamente dentro de um olhar do profissional de saúde, mas respeitando aí a casa espírita no seu ambiente, alinhando a questão da ciência, da saúde e tal. Enfim, e aí respondendo a sua questão, né, do preconceito na busca do psiquiatra, enfim. Bem, psiquiatra é um médico como qualquer outro, não é? Assusta mais ou menos, mais ou menos. Mas eu acho que assim, a questão, né, a doença mental amedronta pelo fato de ser muito abstrato, né? A grande diferença é que, diferente dos outros colegas, a gente não tem instrumentos que possam mensurar o que está acontecendo com a pessoa e, na verdade, é o contato, né? É aquele contato, o exame psíquico, enfim, que vai trazer as nossas respostas. Mas, hoje em dia, a grande questão é se existe uma mudança de comportamento que afeta de forma incisiva a sua vida, alterando e prejudicando, né, uma alteração de comportamento, pensamento, enfim, do âmbito mental, que está afetando a vida, sem dúvida nenhuma, é o momento de procurar pelo menos uma avaliação psiquiatra. E por quê ter medo disso, não é? E, aliás, quem já não teve um momento onde aconteceram questões parecidas e por que não? Certo? Então, eu acho que, na verdade, a nossa sociedade tem mudado muito e esses preconceitos estão sendo revistos. Pessoal, a gente vai chamar uma rápida vinheta e você continua conosco nesse bate-papo, que é a abertura desse programa da Associação Médica Espírita de Osasco, o Alan Della Bella, Alejandro Vera e a Emily Munhoz, falando exatamente sobre o que a Associação Médica Espírita de Osasco faz e fará ao longo desse e de outros anos. E claro que você está convidado a continuar conosco. Continuando o nosso bate-papo, nós estamos com o Alan Della Bella, que é psicólogo e tesoureiro da Associação Médica Espírita de Osasco, o Alejandro Vera, que é médico psiquiatra, presidente da Associação Médica Espírita de Osasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, e a Emily Munhoz, que é vice-presidente da AME Osasco e também médica psiquiatra, falando conosco exatamente desse programa de abertura. Ou seja, isso que você está vendo aqui é o primeiro de muitos e tem muita gente bacana querendo dar entrevista, que vai participar conosco, e tem aqueles que não querem também, né, Alejandro? Mas que nós vamos trazer aqui para bater papo, que essa é a ideia. Então, deixar só um recadinho para essa galera da AME que não tem que querer, vão vir para cá e vão sentar para conversar com a gente. Mas eu fico pensando do lado de lá das câmeras, eu sempre gosto muito de pensar tentar imaginar o que o telespectador, ou aquele cara que está conectado, enfim, né? Aquele que gosta de um WhatsApp e tal, que vai mandar os nossos links para todo mundo. Como que vocês se conheceram? De onde veio isso aí? Como é que é esse reencontro, vamos dizer assim? Como que aconteceu ali? Parece que foi ontem. A Emily já conhecia há um pouquinho mais de tempo, né, de nossas atividades na AME São Paulo, em que a gente fazia parte de um grupo de estudos em saúde mental, um núcleo que existe na AME São Paulo. E em algum momento a gente perdeu um pouquinho do contato. Emily engravidou, foi tocar a vida dela, tal. Você viu que, carinhosamente, a culpa foi sua, né? Você viu que ele deu um jeitinho, mas vamos se afastando. Segue o jogo. Mas foi, né? Mas aí ela pode trazer um pouquinho como que foi esse percurso, né? Desse nosso reencontro, até a gente poder fundar, junto com o Alan e com os nossos outros colegas, né, que não estão aqui, a nossa AME 2015. Então, bom, como eu disse, eu conheço as atividades da AME desde 2003, né? Foi a paixão à primeira vista e, na verdade, foi algo que tocou muito no meu coração como um grande objetivo. Eu sabia que era essa atividade que eu queria levar aí para o resto da minha existência. E entre idas e vindas das atividades, em 2011 eu voltei às atividades da AME através desse núcleo de estudos, na AME São Paulo. Fiquei lá algum tempo, depois parei de fato, porque eu engravidei, tive minha filha, né? E aí ficava difícil, né? Vamos combinar que não é fácil, né? Tocar todas as atividades que a gente estava tocando antes. E quando eu voltei, para minha surpresa, meu amigo não estava. Eu falei, ué, onde é que está? Sumiu. Ale. Né? E aí continuei lá algum tempo, e aí um dia eu falei, e aí, onde você está, né? O que aconteceu? E ele, então, a gente estava pensando em falar com você, enfim, vamos marcar de conversar,
e qual não foi a minha surpresa, que ele me convidou para participar da AME Osasco como vice-presidente. Quase desmaiei, falei, opa, como assim, né? Como assim? Mas, assim, a gente sabe dentro do nosso coração que esse é o caminho, né? E hoje é com muito prazer que nós estamos aí juntos tocando essas atividades, que sem dúvida nenhuma trazem um grande enriquecimento pessoal, isso é impressionante. Eu acho que eu posso até brincar antes e depois da AME, na minha trajetória. E, de fato, é notável que aquela história, quando a gente está dentro do nosso compromisso, do nosso caminho, Não tem como... quanto que a vida anda, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, um reencontro, né? Com certeza não foi em 2011, deve ser lá do passado. Sem dúvida nenhuma, a gente já estava combinado de fazer isso daqui. E é com muita alegria que eu participe e que esse projeto está indo para frente. Alan? Igualmente, é um prazer muito grande, como disse a Emily. Eu acho que na trajetória da vida de todos nós, existem aquelas curvas especiais que acontecem. A Associação Médico Espírita, a convite do Alejandro, eu credencio sem dúvida nenhuma a uma dessas curvas. Ela surgiu de uma forma muito espiritual. Antes mesmo de conhecer o Alejandro, e se quer saber o que é uma associação médico espírita, no momento do repouso do corpo físico, em desdobramento espiritual, nós sabemos disso hoje, eu me via trabalhando em atividades que a gente hoje exerce no Instituto de Saúde. E eu confundi aquela ação com uma atividade de centro espírita. Passou-se algum tempo e eu tive contato com o Alejandro e a respeito da associação, nós trabalhamos juntos, né, dentro de uma parceria público-privada. E a respeito da associação me colocou 3 coisas fundamentais. A primeira é explicar o que era a Associação Médico Espírita. A segunda coisa que ele disse é que iria fundar uma Associação Médico Espírita em Osasco. E a terceira é que eu estaria convidado para fazer parte desse grupo de fundação, o que eu entendi assim, que com muita alegria aceitei imediatamente. E depois fui identificando que esse era o trabalho que eu fazia nesses momentos de déjà vu, na experiência que nós tivemos aí já a partir de 2015. Então, eu sinto a espiritualidade atuando muito forte, auxiliando o nosso presidente, auxiliando todo o nosso grupo dentro dessa proposta. Eu senti que, de fato, Osasco precisava de uma associação dessa natureza. Nós temos um movimento espírita bastante importante em nossa cidade, mas faltava ainda essa congregação maior que, como disse o Alejandro, ainda está engatinhando, mas eu não tenho dúvida de que vai se tornar um movimento muito importante e vai ser um divisor de águas, como disse a Emily, não só em nossas vidas, que já o é, mas na vida de todos aqueles que tiverem contato com o que nós chamamos do tratamento espiritual que essa associação realiza no Instituto de Saúde. Então, muita alegria. Pessoal, isso é só o início, então imagina por trás disso quantas histórias e quantas coisas interessantes vocês vão aprender aqui no canal da AME. Então não deixe de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal e, claro, participar conosco, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Mas, Adriano, como que nós vamos responder isso? De que maneira que vocês vão responder isso para nós? Muito simples, da mesma maneira que chega a pergunta lá e nós vamos poder responder tanto pelo canal, né, do YouTube, quanto pelo site, quanto por e-mail. Aqui, durante o programa, a ideia é que nós possamos trazer a sua pergunta para cá, para dentro da pauta do programa, né, para dentro do roteiro que a gente está trilhando e, claro, trazer aí o seu nome, a sua cidade. Então, não deixe de colocar seu nome, a sua cidade, enfim, se você tem AME aí na sua cidade, se não tem, para que a gente possa, nos próximos programas, trazer esse bate-papo e, claro, ter um momento aqui para que as pessoas possam também serem lembradas e serem esclarecidas nas suas dúvidas. O Alan comentou, Alejandro e Emily, da questão do Instituto de Saúde. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, então apresentassem para as pessoas o que é esse instituto e como ele funciona. O Instituto de Saúde foi fundado em setembro de 2015. Né? Em agosto ficamos o mês todo em reunião, né? Para ver como é que seria toda a configuração. E, na verdade, o Instituto de Saúde, Adriano, é uma ideia que foi fundamentada através da doutora Marlene e é um modelo proposto pela AME Brasil. Claro, cada AME tem a sua peculiaridade, mas a ideia é um tratamento vinculado à casa, ao centro espírita.
Então, na verdade, é um tratamento espiritual, em essência, né? Como disse o Alejandro, não atendemos, não tem atendimento médico específico, não é? O tratamento é eminentemente espiritual. Conta com as palestras, com o evangelho, a parte educacional é muito importante, né? Os nossos cursos, esse curso que foi citado também acontece nesse momento, dentro desse espaço, que acontece às quartas-feiras, né? O atendimento fraterno, olhando cada caso com especificidade, o passe, né? Mas a ideia, né, como o nome diz, Instituto de Saúde, é focar na melhora da saúde. Então, é um tratamento espiritual focado no reequilíbrio energético, promovendo a saúde, né? E a ideia é que a proposta da Associação Médico Espírita é sempre olhando a saúde integral do indivíduo. Certo. Alejandro e Ala e Emily também. Quem nos assiste, quem conhece, quem passou a saber disso agora, poderá ser atendido? A Emily fez essa questão que é espiritual, mas, por exemplo, eu posso ir até o local que é o Grupo Ismael no determinado dia que vocês vão falar para nós e poderei ser atendido por um psicólogo, por uma médica psiquiatra? Isso não vai acontecer? Vai ter um custo para isso? Ou seja, eu, Adriano, quando chegar lá nessa casa, vou ter que efetuar algum pagamento? Não é? Como que funciona? Acho que é interessante, até porque ao longo do tempo as pessoas vão ouvir bastante falar disso. Como que funciona isso, Ale? A primeira questão que ela tocou, de forma muito importante, sendo uma terapêutica complementar. O que complementa não exclui, ou seja, não excluímos o tratamento médico. Isso é fundamental, porque as pessoas, por vezes, buscam, não só a casa espírita, mas qualquer instituição religiosa, como uma primeira opção, antes de buscar um tratamento médico, psicológico, se for o caso. E não é isso. Os tratamentos se complementam, precisa buscar o tratamento médico e pode complementá-lo aí com a terapêutica complementar espírita, que algum programa nós vamos ter condições de abordá-lo de forma mais profunda, mas já sabendo que tem um impacto importante na saúde. E claro, não tem custo nenhum, custo zero. Isso é fundamental. Essa é a proposta do Instituto de Saúde. Não há tratamento médico, mas nós, enquanto profissionais de saúde, e participando, obviamente, dessa estrutura, participamos do atendimento fraterno, e a partir do atendimento fraterno fazemos os encaminhamentos que são necessários. Legal. Na questão do tratamento espiritual, ou seja, da fluidoterapia. Considerando que um dos momentos mais importantes, justamente por isso, que é a aliança com a Casa Espírita, é o momento do Evangelho como educação moral, educação do indivíduo, do ser de uma forma integral. Sim. Quer dizer, acho que é interessante mostrar isso, né? Eu fiz essa pergunta justamente para as pessoas pensarem, poxa, mas eles vão atender na casa espírita, fazer o tratamento, mas depois eu vou ter que pagar, quer dizer, a gente deixar bem claro que todo o trabalho que é feito dentro de uma casa espírita, ele é gratuito. Esse é o objetivo. E que é de um atendimento fraterno voltado para essas questões. Exato. Agora, sem esquecer de passar o endereço de nosso site, porque as pessoas devem estar me se perguntando, a gente tem citado desde o início, né, os nossos contatos, até para conhecer um pouco mais do que nós fazemos enquanto associação, e o próprio Grupo Ismael. Então, hoje nós temos, dentro do site, essas duas instituições reunidas, o Grupo Ismael, a Associação Médico Espírita, e aí podem acessar no www.moradaismael.org. E o nosso contato é contato@moradaismael.org. Ok, então fica aí. Tá aqui no link embaixo no GC, você vai acompanhar isso. Clica, vai lá, já manda e-mail, gostei do programa, ficou muito legal. Então a ideia é que você participe conosco. Uma outra questão que eu gostaria muito de vocês comentassem também e falassem, é de nós entendemos, Emily, por exemplo, quando eu busco o tratamento numa casa espírita, o Alejandro fez um comentário muito legal, aquilo que complementa não exclui, ou seja, quando eu busco uma casa espírita para fazer esse tratamento, eu posso parar de ir no médico também, ou seja, me receitou um remédio, eu assisti uma palestra, tomei um passe, tomei água fluidificada, e o meu problema parou, melhorou. Eu abandono o psiquiatra, vou só para o centro espírita? Como é que é isso? O inverso aí, Emily. Não, né? A proposta da Associação Médico Espírita é, na verdade, ampliar o conceito de saúde integral. Nós não podemos esquecer que somos compostos de espírito, perispírito e corpo físico. E temos, então, a obrigação de olhar para todos esses componentes, né? Essas estruturas que nos compõem.
Então, o tratamento complementar espírita realmente é para ser integrado a todos os outros. Porque se eu tenho sintomas médicos, o tratamento que é adequado é o tratamento médico. Porém, sem dúvida nenhuma, nada exclui o tratamento espiritual. É uma soma, né? São fatores que vão se somando e que devem se complementar. Então, de forma nenhuma. E, na verdade, a gente, no atendimento fraterno, muitas vezes encoraja a pessoa, não, vá buscar o tratamento médico, o tratamento psicológico e todos os outros tratamentos que podem ajudar naquela situação da pessoa. Né? Então, nada exclui, tudo se complementa e soma forças. Não é? O tratamento espiritual vai atuar em outros campos. O tratamento médico convencional vai atuar no campo físico e assim por diante. Então, de forma nenhuma, né? O tratamento espiritual exclui o tratamento convencional médico. Alan? Não é muito diferente nas casas espíritas o que acontece na associação. O que você está dizendo é uma coisa bastante recorrente. Vocês aí que trabalham, os militantes dos centros espíritas sabem muito bem disso. Você que está aí assistindo a gente, que faz o atendimento fraterno, sabe muito bem disso. Tem muita gente, às vezes, que quer substituir o tratamento, não complementar, como disse o Alejandro, quer fazer um tratamento só espiritual, acredita que a coisa seja só espiritual. E este canal aqui vai ser um dos importantes veículos de comunicação para a gente esclarecer as dúvidas a esse respeito. Não somente para a Associação Médico Espírita, que tem essa problemática constante, porque são profissionais da saúde que estão ali, mas em todos os centros, todo momento acontece isso. Então vai ser muito legal, porque a gente vai poder esclarecer e vai poder discutir como as coisas se complementam, né? É mais uma ferramenta de suma importância. A gente vai discutir em todos os programas a questão da religiosidade, da espiritualidade e dos conceitos científicos que abordam essas questões. E isso vai ser esclarecedor para aquele que é militante da doutrina espírita, para que ele possa também entender melhor, né, o seu papel enquanto voluntário dentro do centro. E isso vai contribuir para que a gente possa, de uma forma geral, conseguir ampliar esse conceito e conseguir enviesar melhor todo tipo de direcionamento. Alejandro, essa questão que o Alan comenta, ou seja, né, dessa parte espiritual, desse tratamento, dessa relação, eu acho que a gente poderia ampliar aqui e convidar outros médicos também, que talvez conheçam a AME ou que não conheçam e que estejam acompanhando esse primeiro programa, acho que venham fazer parte também. Isso é possível também, não é, Alejandro? É possível e desde já fica o convite para aqueles que estão nos assistindo, você que é médico ou mesmo profissional de saúde de alguma outra área e quer conhecer o nosso trabalho, quer se integrar, quer somar forças, venha nos conhecer, venha conversar com a gente, veja a sua disponibilidade de tempo, entre em contato através do site, através do nosso e-mail, para que a gente possa em algum momento se conhecer, trocar ideias, ampliar cada vez mais as nossas atividades e somar nesse movimento aí que já tem 50 anos. Muito bem. Pessoal, a gente está caminhando para o final desse bate-papo, desse primeiro programa de abertura, ou seja, aqui no canal vai estar cheio de vídeos, como esse e como outros também, em outros locais, para que você possa participar e, claro, deixar e tirar a sua dúvida. Mas Alan, Alejandro e Emily, para a gente caminhar aí para o final desse bate-papo, eu gostaria muito que vocês falassem um pouco dessa questão, dessa ligação da ciência, né, ou seja, a medicina, com a questão da espiritualidade. Isso sempre teve, durante muito tempo, próximo. Lá atrás, em algum momento, por alguns interesses, parece que, né, distanciou religião de ciência ou de medicina, que seja. E parece que agora não é uma coisa exclusiva da AME, mas de todos os médicos, enfim, cientistas do mundo todo, parece que está aproximando. Qual a visão da AME em relação a isso? Está ou não está? Adriano, a gente vai encerrar com esse tema, que é muito legal falar sobre ele, mas eu creio que todo mundo quer saber, e você foi o único que disse, né? Que ele ia voltar nisso, mas vamos lá. Como que você chegou até a associação? E tem sido, de fato, um componente muito importante aqui para o grupo. A gente quer ouvir a tua história também. Como que aconteceu a associação na tua vida? Pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês. Não pode não, vamos lá. Alan, uma questão que me emociona toda vez que a gente fala, né, sobre essa questão que você me pergunta, isso, que a gente brinca sobre isso. Eu conheci o Alejandro em 2011, né, em maio de 2011, mais especificamente no dia 6.
de 2011, e eu trabalhava na Rádio Boa Nova, né? Chamei o Alan para fazer uma entrevista sobre a questão do suicídio e da psiquiatria. E depois do Alan, né, ou do Alejandro, eu conheci a Emily também, né, numa entrevista na Rádio Boa Nova. Depois você, enfim, a gente foi participando. Já tinha contato com a Marlene Nobre, por conta, né, de gravar com ela também, etc. E de outras, né, pessoas que participam da AME também, como o Rodrigo Bassi e tantos outros. E aí meio que foi tendo, né, uma participação, uma amizade. E quando o Alejandro fez o convite, falou: Adriano, a gente está com uma dúvida do que fazer e tal. E eu, né, despretensiosamente falei: olha, o ideal seria fazer um canal, fazer assim, 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 por conta até do canal do Mochileiro, né, daquilo que a gente já fazia. E o Alejandro falou: Adriano, mas a gente precisa de alguém que apresente. Eu falei: lascou, porque eu não dou conta, né, dos temas que vocês vão abordar e tal. Mas, Alan, foi exatamente dessa maneira que eu cheguei aqui e fiquei muito feliz, né, com o convite, de poder estar participando com vocês, de ter, né, especialmente, acho que uma coisa que muito me emociona é de ter o respeito que eu tenho por vocês, né, que vocês têm por mim, da confiança, né, a gente entende muito pouco, né, de aparelhagem e tal, mas o pouco que a gente tenta ajudar. Mas eu fiquei muito feliz de ter essa responsabilidade de apresentar, na verdade, só de conduzir as perguntas aqui. Quem toca o programa são vocês. Mas basicamente foi assim que eu cheguei na AME. E quando o Alejandro fez o convite, né, de participar, de estar com vocês, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre tive essa ideia, Alan, de que vocês têm um conteúdo muito bom, né? E aliado à doutrina espírita, que tem um conteúdo imenso, eu acho que as pessoas precisam ter contato disso. E talvez na minha visão de olhar, né, por trás das câmeras, eu vejo que as pessoas ainda estão muito distantes disso, né? Por exemplo, o que é discutido nas universidades? Chega na casa espírita, chega através de vocês, né? Quando a gente viaja para o interior, a gente fala: mas o doutor vai dar uma palestra hoje. Quer dizer, as pessoas querem saber do espiritismo, mas querem saber o que o doutor vai falar, né? E eu acho que, claro, vocês não gostam que a gente fale dessa questão do doutor, mas trazer isso. Então eu fiquei muito feliz, Alan, né, de receber esse convite, de estar com vocês aqui também, claro. Mas eu tenho muito essa vontade de que as pessoas tenham noção do que acontece, né, dentro das universidades, dentro de um consultório clínico, e que tem tudo a ver com a doutrina, né? Aquilo que você fala, aquilo que você orienta no campo da psicologia, o Espiritismo vai falar também, o Kardec vai falar também, né? Enfim, Jesus falava. Então, basicamente, foi assim que eu cheguei. Mas se eu pudesse resumir, acho que eu caí de paraquedas, mas vamos lá. Ou seja, mais um obsediado do Alejandro, é isso? Mais um. E, pessoal, agora uma coisa de bastidor. O primeiro programa que eu saí, que eu fiz com o Alejandro, no final, nas escadas, descendo a Boa Nova, ele disse assim: olha, se você precisar de alguma coisa, você me procura. E eu fiquei com aquilo no coração, falei: Senhor, será que ele percebeu alguma coisa? Aí no programa da Emily eu tive certeza que a Emily falou assim: não, eu também, se você quiser, a gente pode te atender lá. Eu falei: Senhor Jesus, não dá para ser homeopatia, não, tem que ser psiquiatria. Mas voltando, pessoal, agradecer nesse primeiro bate-papo também. Hoje é o programa de abertura, vocês estão vendo o primeiro. Nós temos até a presença que trouxemos a orquestra de Bem-TV para cantar para nós, vocês estão ouvindo aí ao fundo. Mas, pessoal, interessante aqui, muito legal, é de que esse programa, esse primeiro aqui, já foi gravado em outros momentos, mas é interessante como a dinâmica é tão grande, nós fomos mudando, alterando e tal, até porque muitas pessoas que estavam necessitaram sair e outras chegaram. E a gente não pode deixar de agradecer muito ao Carlos, né, que está por trás das câmeras aí nos ajudando, ao Lucas, ao Isaías também, que fazem os bastidores dessa gravação, dessa edição. Então esse material que você está vendo agora aí, bem editado, bem gravado, essa trilha sonora, são esses três que estão dando essa força para nós, e especialmente ao Carlos, que também abraçou essa ideia, e um dia a gente vai trazer aqui para ele poder mostrar para nós de como é a edição no plano espiritual. Mas esse é um tema que ele vai estudar, ele está ali já se preparando. Mas, Alan, primeiro assim, eu fiquei bem feliz pelo convite. Eu acho que essa ideia que a gente tem de levar o conhecimento do que vocês têm, eu acho que isso vai dar muito certo e as pessoas vão participar bastante. Mas agora não me enrola não, negão, vamos lá, quero que vocês falem um pouco dessa relação. Afastou e está juntando agora, está unindo agora? Sim, Adriano, isso dá um outro programa, né? Sim. Da gente poder discutir quando que separou, se é que separou, esse ruído que houve na comunicação entre ciência e espiritualidade, a questão que hoje está de fato cada vez mais próximo, e o plus que o Espiritismo nos traz, e é a questão do Emmanuel, quando faz a analogia do Espiritismo como um triângulo de ângulos, né? Obviamente, mas que tenha na sua base do seu triângulo de forças espirituais a ciência e a filosofia, mas o ângulo divino é a religiosidade. E quando nós falamos de religiosidade e de Espiritismo, vamos lembrar do Cristo, nosso grande guia e modelo,
E lembrando aí do decálogo do médico espírita que nos foi trazido também nos anos 60 pela doutora Marlene Nobre, através da sua psicografia, que é do Dr. Bezerra de Menezes, e um dos pontos é: o diploma do médico espírita pertence a Jesus. E esse é o nosso esforço, para que nós possamos vivenciar de forma genuína o Evangelho do Cristo. E isso que faz diferença na vida de todos nós. Nós estamos médicos, ou estamos psicólogos, estamos alguma coisa. Nós não somos. São papéis que hoje nós estamos exercendo por necessidades muito maiores, necessidades íntimas. O intuito que a gente possa, ao longo desse projeto que se inicia nesse momento, e te agradecendo profundamente por estar com a gente, que é uma alegria. Para a gente é ponto passivo que se você não estivesse com a gente, se o Carlos, o Isaías, o Lucas, isso daqui não andava. Isso é fato. E que a gente possa levar esse sentimento, essa alegria, essa descontração, de uma forma simples, mas encurtando o caminho da academia, da universidade, para as ruas, para as casas espíritas e somando na vida das pessoas. Alan? Esse é o ponto fundamental. Como o Alejandro disse, esse vai ser mais um simples canal, dentre tantos que você encontra na internet, mas a gente vai estar comprometido com coisas muito importantes. Verdade, entrega, amor, e eu tenho certeza que essa chama espiritual que inundou os nossos corações desde o princípio da proposta vai também inundar o teu coração se você se permitir esse acompanhamento e fazer parte desse grupo. Venha conosco. Emily? É um grande prazer e eu acho que é uma oportunidade muito grande, né? Poder pensar a medicina, a saúde, né, no geral, não só a medicina, como toda a proposta de saúde através da visão espírita. Né? A nossa doutrina é riquíssima e a gente não pode, uma vez que estamos comprometidos com a doutrina, de coração, não olhar a nossa profissão sob uma outra ótica. Então, assim, todos os espíritas e os não espíritas também, que têm uma vivência da religiosidade, tentar entender como que entra isso na minha saúde, como é que entra essas questões transcendentais na dinâmica da minha saúde. Na verdade, essa é a grande proposta, que é um grande desafio, porque é uma construção, é um pensamento que ainda está em construção. Mas, enfim, é uma proposta pessoal, né? Um desafio pessoal que a gente gostaria de tentar compartilhar para trazer, como traz o nosso engrandecimento pessoal também para aqueles que estão assistindo a gente. Alejandro, e aí, o que você achou desse primeiro programa? Achei ótimo. Você gostou? Maravilha. Alan? Muito bom. Emily? É nóis. Muito Tá bem, ótimo. pessoal. Essa é a ideia. Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da Associação Médica Espírita de Osasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, o Alan Della Bella, que é psicólogo e tesoureiro da AME Osasco, e a Emily, que é médica psiquiatra e vice-presidente da AME Osasco, e eu, Adriano Marques, que aqui apresento o programa junto com eles para que você possa aproveitar ao máximo. E aí uma dica, pessoal, todas as suas dúvidas, lista ela. Adriano, eu queria que falasse sobre tal tema. Faz uma lista com 20, 30 perguntas e manda para nós. Isso é muito legal, porque você pode ajudar a construir um programa que seja só para você. Adriano, eu não tenho dinheiro para passar com o médico, para fazer um tratamento e tal. Faz uma lista de perguntas, fica em casa nos assistindo, ou onde você estiver, acompanhe que nós vamos trazer um especialista aqui para responder e tirar suas dúvidas. De novo, agradecer a todos que fazem parte da AME Osasco, da AME Brasil, AME São Paulo. Vocês fazem parte desse programa também, sintam-se representados. Né? E claro que vocês estarão conosco aqui em breve, quando puderem. O convite está aberto, como o Alejandro colocou, e vai ser uma alegria encontrá-los aqui para um bate-papo sobre o tema que vocês preferirem. Lembrar da Lilian, lembrar do Sérgio, lembrar da Rita, da Gilda e de todos aí que fazem parte, né, desse grupo, que vocês talvez não tenham tanto acesso, mas no WhatsApp da vida, e a gente está sempre conversando, sempre dialogando. Agradecer mais uma vez pelo carinho, Alan, Alejandro e Emily. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Agradecer a toda a equipe que está conosco e, claro, em breve no canal, mais bate-papo, mais conversa, assim como nós tivemos aqui hoje. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.